Olá pessoal, vamos para a aula 340. Questão número 1, Universidade Federal do Pará. A luz se propaga em um meio A com metade da velocidade de propagação no vácuo e em um meio B com 1/3. O índice de refração do meio A em relação ao meio B vale. Vamos lembrar que índice de refração é C dividido por V. Ele pediu NA por NB. NA é C por VA. C é a velocidade da luz no vácuo. VA, ele me disse que é a metade da velocidade da luz. O denominador eu multiplico invertido, vai ficar C vezes 2 dividido por C, que eu simplificando, o NA vai me dar 2 de índice. Vamos fazer a mesma coisa para o NB, é C por VB. Ele diz que a velocidade de B é 1/3 da velocidade da luz no vácuo. Então, C sobre 3, ou seja, C vezes o denominador invertido, 3 sobre C, simplifica. NB é 3. Portanto, NA dividido por NB é 2 dividido por 3, 2/3. Resposta E de Equador para a questão de número 1. Vamos para o número 2. Mackenzie, São Paulo. Um raio luminoso monocromático ao passar do ar, índice de refração 1, para a água, reduz sua velocidade de 25%. Em 25%. Né? O índice de refração absoluto da água para esse meio luminoso é aproximadamente quanto? Olha só. O índice da água será o quê? Será C, ele quer saber o índice absoluto para o raio luminoso, C sobre a velocidade na água. Eu quero lembrá-los que a velocidade da luz no ar ou eu posso comparar dois índices também, eu posso comparar a água com o ar. Tá? Eu sei a velocidade na água. Tá? Eu sei a velocidade na água. A velocidade na água, eu não sei quanto é exatamente, mas eu sei que é 0,75 de C. Porque ela reduziu. Notem, quando ele diz que o índice de refração do ar é 1, ele está dizendo que o ar e o vácuo têm aproximadamente a mesma velocidade. Não tem na realidade, mas ele está considerando que sim. Quando vai do ar para a água, reduz em 25. Se reduz em 25, vai para 75%, 0,75 da velocidade da luz. Por isso, e 0,75, até se tu quiser facilitar, é 3/4 de C. Tá? Então, o índice de refração da água será C dividido pela velocidade da água, que é menor. Quanto? 75% do que ela era, porque reduziu 25%. Conclusão, 3/4 de quanto? De C. Ó, corta C com C, o índice da água é 1 dividido por 3/4, portanto, multiplica invertido, 4/3. Ele colocou aproximadamente, se dividir 4 por 3 dá aproximadamente 1,3333. Então, 1,3, resposta B de Brasil para a questão de número 2. Agora nós já vamos para a ficha 2, que é a lei de Snell-Descartes. Para a ficha 1 era só ver índice de refração. Diz assim, questão número 4, UFVJM de Minas Gerais. Tá? Um raio de luz refrata-se ao incidir em uma interface de separação entre dois meios, com diferentes índices de refração. A velocidade de propagação da luz no meio de refração é 40% da velocidade da luz no meio de incidência. Calcule a direção do raio refratado na situação em que a direção de incidência seja de 30 graus em relação ao normal. Ele te deu alguns valores de senos ali, tá? Então, questão número 3, eu sei o seguinte. Eu tenho um meio de incidência e um meio de refração. Vamos desenhar normal, tá? Aí ele diz que a velocidade no meio de refração é 40% da velocidade do meio de incidência. Então, aqui, ó, diminuiu a velocidade, ela é 40%. Então, incide com a normal, ó, um ângulo de 30 graus. Incidindo com 30 graus,
vai aproximar da normal. Esse é o primeiro desenho. Ele pede, ó, calcule, na verdade, eu calcular a direção do raio refratado, né? Aqui é 30 graus, aqui é o ângulo R que eu não sei, tá? Ele me diz a relação entre as velocidades. Ele diz que a velocidade no meio refrator é 0,4, ou seja, né? Deixa eu ver. A velocidade do meio de propagação é 40% da velocidade, ou seja, é 40%. Ele não diz que reduziu em 40%, tem que cuidar. Na anterior ele disse o quanto reduziu. Ele disse que essa aqui é 40% da velocidade do meio incidente. Vamos lembrar da lei de Snell-Descartes. Eu quero R. Então, seno de R por seno de I, seno de R por seno de I, com a velocidade, a proporção é direta. Se fosse com índice, era inversa. Então, R no numerador, VR no numerador também. Então, vamos ver. Seno de R sobre seno de 30 graus é igual VR 0,4 VI sobre VI. Então, simplifico VI com VI. Aqui eu tenho, ó, seno de R sobre... Opa, sobre não, já vou passar o seno de 30, que está dividindo, multiplicando. Então, e seno de 30 é 1 meio. Então, 1 meio vezes 0,4, isso dá 0,2. Aí eu olho nos dados, o seno, ó, que dá 0,2 é aproximadamente 11,54 graus. Como a gente não vai ter calculadora científica, ele tem que me dar essas informações. Conclusão, 11,54 graus é a resposta. Está aqui. Diminui o ângulo aproximando-se da normal. Nessa não tinha alternativa. Tinha que descrever a questão. Então, aí. Próxima questão. Questão número 4. A questão de número 4 nos diz o seguinte. O FPB. Um feixe de luz contínua e monocromático incide do ar para um líquido transparente, conforme o diagrama a seguir, onde as distâncias estão dadas em metro. Sabendo que a velocidade da luz no ar é igual a 3 vezes 10 na 8, conclui-se que a velocidade da luz no líquido é de quanto? Então, na questão número 4, Federal da... deixa eu ver... Paraíba? Não, ele diz o seguinte, ele mostra figura, ar e líquido, ele quer saber, aqui, raio de luz, ele me deu aqui, ó, olha que interessante que é essa questão, ele me deu as dimensões, ele me deu que isso aqui vale 3 metros, esse tamanho, e ele me disse que isso aqui também vale 3 metros, ele me disse que isso aqui vale 1 metro, e isso aqui vale 2 metros. Ele quer saber a velocidade no líquido. Desculpa. Nós sabemos que a relação entre o seno do ângulo de incidência com o seno de ângulo de refração com a velocidade é uma relação direta. Ele quer saber, então, vamos começar pelo que ele está querendo. Velocidade no meio refrator, no líquido. Então, VR por VI é igual a seno de R por seno de I. Aí ele diz, mas ele não me deu os ângulos. Não me deu os ângulos, mas ele me deu as dimensões de um triângulo aqui, ó. Então, eu sei que VR sobre VI. VI, ele me disse, a velocidade no ar é 3 vezes 10 na 8. Então, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Seno de R. O que é o seno de R? Seno é o cateto oposto 1 sobre a hipotenusa, que é 13. Então, 1 terço, aqui, é o seno de R, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de I também, ó, cateto oposto 2 sobre a hipotenusa, que é 3, que ele me deu essa dimensão. Então, não me deu os ângulos, mas me deu as dimensões do triângulo para eu fazer seno. Então, VR será 3 vezes 10 na 8 que estava dividindo, passou multiplicando, vezes 1 terço, e 2 terços eu vou, ó, multiplicar invertido, 3 meios. Sobrou um 2 no denominador, depois da simplificação, velocidade no meio refrator, 3 dividido por 2, 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo. Interessante, então é a questão número 4,
B de Brasil, segundo o gabarito aí dado por eles. Agora, o UFLA, Minas Gerais. A questão de número 5, UFLA, Minas Gerais. Tem tanta universidade que eu não sei a sigla de todas, né? E o pessoal geralmente me ajuda aí, né? Às vezes tem umas universidades particulares do interior que não são... Geralmente as federais das capitais a gente conhece, né? O índice de refração N da luz em qualquer meio, exceto... O índice de refração N da luz em qualquer meio, exceto no faco, depende do comprimento de onda da luz. A figura abaixo representa dois raios de luz paralelos, um vermelho e outro azul, que incide sobre uma superfície plana de um bloco de uma substância transparente. Considerando NA e NV os índices de refrações para a luz azul e vermelha, e VA e VV as suas velocidades, pode-se afirmar que nessas substâncias, então, questãozinha clássica de refração, em que o aluno tem que determinar quem é que tem mais índice, quem é que tem menos índice. Aí tem a figura na 6, ó, é o seguinte, nós temos aqui raio de luz azul e o raio de luz vermelho paralelos. Se eles são paralelos, a conclusão é que o ângulo de incidência de ambos é o mesmo. Agora, pela figura, tu tem que olhar a figura, né? Então eu vou tentar desenhar o melhor possível. A luz vermelha faz, ó, essa aqui é a direção sem sofrer desvio. Ela faz um desvio assim, e a luz azul faz, esse aqui se chamou de θV, e a luz azul, ó, quebra mais, tá aqui o θ azul. Vamos lembrar, ele pergunta agora sobre velocidade e índice. Vamos lembrar a lei de Snell. Seno. Eu vou botar um ângulo de refração. O ângulo de refração ou é θA ou θV. Seno por seno é igual VR por VR e o índice é invertido, o índice é inverso. Então, observe o seguinte. Quem é que tem mais ângulo? Mais ângulo é a luz vermelha em relação ao azul, para o mesmo ângulo de incidência. A conclusão é que quem tem mais ângulo aqui terá mais velocidade. Ó, quebrou mais para cá. Então a conclusão é, se o ângulo é menor azul, então θ azul menor que o θ vermelho, a mesma relação que tu tem, tu vai ter para a velocidade. Então a velocidade do azul é menor que a velocidade do vermelho. E a relação inversa tu terá com os índices. Então o N do azul é maior que o N do vermelho. Tá? Então, basta analisar ângulo, quem analisa ângulo analisa velocidade. Então ali, o N azul maior que o N vermelho, foi nessa hora que ele deu, e V azul menor que o V vermelho, B de Brasil para a questão de número 5. Fechou? Questão interessante aí, essa número 5. Vamos para número 6, que tem uma figura ali um pouco maluca, né? Que tá imerso no ar, um cristal que tem umas fatias assim, ó, umas fatias. E aí acontece o seguinte, esse primeiro raio luminoso aqui não dá para enxergar direito o que acontece com ele. É porque tu vê que ele me parece que está passando reto. Me parece que está passando reto. Se está passando reto, a pergunta é a seguinte, se está passando reto. O que eu posso falar do índice de refração? Mesmo com uma incidência oblíqua, ó, depois acontece isso aqui, ó, ele vem para cá, aí vem para cá e faz isso aqui depois. Ó. Desculpa. Pessoal, não basta mudar de meio. Tem que mudar a velocidade. Notem que com uma incidência oblíqua passou reto desse meio que é o N0 para o N1. Então a conclusão é que mesmo uma incidência oblíqua, porque a normal está aqui, ó, não houve desvio.
A conclusão é que não houve refração, porque os índices não mudaram. Somente se tiver numa incidência oblíqua o desvio é que vai mudar a velocidade sofrendo refração. Aqui não mudou de velocidade, porque se fosse índice diferente com essa incidência oblíqua, ia dar uma quebradinha aqui. Por exemplo, aqui, ó, de N1 para N2, ó, fiz uma normal ali, tá vendo o ângulo? Diminuiu de N1 para N2, diminuiu o quê? Diminuiu o ângulo. Se diminuiu o ângulo, diminuiu a velocidade. E se diminuiu a velocidade, aumentou o índice. Então N2 é maior do que N1. Tá? Então basta olhar isso. Mais um exemplo, olha ali, de 2 para 3. Olha de 2 para 3 o que aconteceu. Olha aqui o ângulo, e olha o ângulo, ficou quase em cima da normal. Então diminuiu o ângulo. Se diminuir o ângulo, o que vai acontecer? Diminui a velocidade. Mas se diminui a velocidade, aumenta o índice. Então o N3 também é maior que o N2. Tá? Agora olha lá, ó. Aumentou o ângulo, o N0, já sei que o N3 é maior que o N0. Aqui, ó. Mas se aumentou o ângulo, o que vai acontecer? Aumenta a velocidade e diminui o índice. Então esse N0 é menor que N3. Então é sempre assim. Analisa o ângulo, tu sabe sobre a velocidade. O inverso para o índice. Tá? Questão número 7. Cefete, Rio de Janeiro. Um tanque cilíndrico com o topo aberto tem um diâmetro de 4 metros e está completamente cheio de água. Índice de refração 1,3. Quando o Sol atinge com ângulo de 60 graus acima do horizonte, a luz solar deixa de atingir o fundo do tanque. Nessas condições, a profundidade do tanque vale quanto? Então, questão interessante, tem um tanque de água completamente cheio de água e quando o Sol está a 60 graus com o horizonte, ou seja, com a horizontal 60 graus, então ele faz 30 graus aqui com a normal, o raio de luz que vai bater no tanque, ele vai dar uma desviada aqui, ó, ele vai dar uma desviada e não mais vai começar a atingir o fundo desse tanque, tá? Então o que aconteceu aqui, ó? Quando o ângulo era maior que 60, ele conseguia bater no fundo. Então o Sol está inclinando, inclinando. Chega um momento quando ele faz 60 graus com a horizontal, 30 graus com a vertical, ele não mais bate no fundo. Então esse aqui é o limite de bater no fundo. Tá? Então vamos ter que descobrir, ele quer saber qual é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui. Tá? Eu sei essa dimensão. Essa dimensão é o diâmetro que vale 4 metros. Bom, como é que eu relaciono a altura num triângulo? A altura com essa dimensão. Nós vamos aqui, ó, usar a relação de tangente. Preciso descobrir a tangente. Mas antes de descobrir a tangente, eu tenho que descobrir quanto é que vale R. Ele me deu alguns R's ali. Eu sei que o seno de R pelo seno de I é o quê? É NI por NR. Certo? É isso que eu sei. Então, o seno de R é... Ó, o seno de I passa multiplicando, é seno de 30 graus a incidência, vezes, tá? Vezes NI, que é ângulo de índice de incidência 1, e aqui 1,3. Então, o seno de 30 graus, tá? Isso aqui, pessoal, 1/3 é mais ou menos, 1,3 é mais ou menos 4/3, tá? 4/3, 1,33. Então, isso aqui invertido dá 3/4. Então, o seno de R será, seno de 30 é 1/2 vezes 4/3 invertido dá 3/4. 3/8. 3/8, vamos fazer aqui no cantinho, 3 dividido por 8 dá 0 aqui, dá quanto? 3 vezes 8, 24.
Tá? Como eu botei um zero aqui, né, para fazer 3/8, né? Não é 30/8, é 3/8, na verdade. Então, na verdade, aqui vai um zero e uma vírgula, né? E aqui vai o 6, desculpa, 3. Então, 3 vezes 8, 24, aqui dá 6, aqui dá 0,3 alguma coisa. 0, opa, preciso colocar ali, né? Porque tem 2,03, né? Então, mais um zero aqui e vai dar o quê? Aqui, ó, vai dar, vamos ver, 6 vezes 8, 0,37 mais ou menos. Então aí fechou para mim 22 graus. 22 graus. Então, pela tabela que ele me deu, 0,37 para aí, 20. Então, R igual a 22 graus. Pela tabela que ele me deu. Agora, a segunda parte da questão é fazer a tangente de 22 graus, porque a tangente é o cateto oposto, que é 4 sobre o H, que é a altura. Só que a tangente de 22 graus é 0,4. Então, 0,4 é igual a 4 por H. 0,4H é igual a 4. H é igual a 4 por 0,4. 4 por 0,4 dá 10. Porque 4 por 4 décimos, né? 4 a 4 com 4, 10 metros de profundidade. Está aí a questão de número 7. Não é tão fácil a questão número 7, né? Tá? Então está aí número 7, B de Brasil para a questão de número 7. Vamos para o número 8. O UESP. São 3 meios, questão da UESP, são 3 meios. E aí o raio de luz faz assim, ó. Ele incide por um ângulo aqui, aí faz assim, depois ele faz assim. Tá? Ele me diz que esse aqui é o θ1, esse aqui é o θ2 e aqui é o θ3, todos ângulos com a normal. Ele diz assim, um raio de luz monocromática iniciando a partir do meio 1 passa para o meio 2, em seguida para o meio 3. Os respectivos índices de refrações dos meios satisfazem as desigualdades N1 menor que N2, que é menor que N3. As interfaces de separação entre os meios são paralelas. A razão N3 por N1. Então aqui tem um meio, que é o N1, aqui o N2 e aqui o N3. Ele quer saber a razão N3 por N1. Nós sabemos o seguinte, a relação entre N1 e N2. Então, ele quer N3 por N1. Olha o que nós estamos buscando, N3 por N1. Nós sabemos que N3 por N2 eu sei fazer. N3 por N2, lei de Snell. A relação de índices com os ângulos são inversas, com senos dos ângulos, na verdade. Então, seno de θ2 por seno de θ1. Ó, desculpa, seno de θ3. Tá vendo a relação inversa? Ó, 2 e 3. Mas eu também sei a relação entre 1 e 2. Eu sei que N2 por N1, N2 por N1, tá? Vai dar o quê? Seno de θ1 por seno de θ2. Então agora vamos fazer o que ele está pedindo, ó, N3 por N1. Como é que eu faço isso? Vamos continuar aqui no canto esquerdo do quadro. Olha só. Se eu fizer N3 por N2 dividido por N2 por N1, isso acaba sendo o seguinte, ó, N3 por N2, multiplica esse invertido, vai ficar vamos ver, N1, mas eu quero, só um pouquinho, eu quero N3 por N1, então na verdade eu preciso aqui, ó, no denominador, ó, eu preciso N1 por N2, tá? Eu preciso N1 por N2, ok? Então, ao multiplicar invertido, ó, fica N2 por N1. Agora fechou, ó. Então eu preciso de N1 por N2. Então eu vou inverter aqui, ó. N1 por N2, 2
por 1. Fechou agora. Tá? Então, N3 por N2 dividido por N1 por N2 é N3 por N1, que é o que eu quero. Beleza? Agora, N3, então, N3 por N1, basta fazer. Quem é N3 por N2? É seno de θ2 por seno de θ3 dividido. Agora, quem é N1 por N2? Seno de θ2 por seno de θ1. A conclusão, vou pegar o denominador e multiplicar invertido, N3 por N1 será seno de θ2 por seno de θ3 vezes esse invertido, seno de θ1 por seno de θ2, que será simplificado. Resposta, então, N3 por N1 será seno de θ1 por seno de θ3. Nota, a relação inversa também, como nós já esperávamos. Então, A de Argentina para a questão de número 8. Questão número 9, o FPR. A figura mostra um material em formato de quadrado, com índice de refração desconhecido. No canto, quadrado material, no canto direito inferior do quadrado, emerge um raio de luz. A luz atravessa a diagonal do quadrado e sai pelo seu canto esquerdo superior, de modo que a direção de propagação da luz no ar, cujo índice de refração é 1, seja paralela ao lado superior do quadrado. Nessas condições, ele quer saber o índice de refração do material. Tu vê que nessas questões a gente depende muito de geometria. Muitas vezes a gente precisa de seno, cosseno, complementar ângulo. Por isso que nós estamos estudando a óptica geométrica. Quem está estudando óptica geométrica e está mal na geometria, lá na matemática, eu recomendo dar um reforço lá. Volta lá e estuda novamente. Então nós temos aqui um quadrado. A luz vem daqui do quadrado, bate lá na outra extremidade e sai paralela. Tá? É paralela. Bom, o que nós sabemos? Ele quer saber o índice de refração desse meio, não sabe, desse material aqui, e aqui eu sei que é ar. Tá? Notem que se é um quadrado, isso aqui é 45 graus, isso aqui é 45 graus. Isso aqui é a diagonal principal. O ângulo, olha lá o ângulo de refração, é 0 graus. Eu sei o ângulo tanto de incidência como refração. Vamos lá, lei de Snell. Índice do meio pelo índice do ar é o seno. Índice com seno é inverso. Então, seno aqui do ar é o meio refrator. Então, θ do ar, dividido por seno de θ do meio. Então, índice do meio dividido por 1, que é o índice do ar, é igual. No ar, nota, ele sai paralelo. Então, ele sai a 0 graus. Seno de 0 graus. Seno de 0. Dividido pelo quê? Por seno de 45 graus. Desculpa, ele não é 0 graus com esse aqui, ele bate e sai a 90 graus com esse aqui, ó, tá? Não a 0, porque seno de 0 ia dar 0, né? Tá? É nessa face superior, ele fala, ó, a luz atravessa a diagonal e sai pelo canto esquerdo superior. Tá? Senão ia dar 0 com essa face, é 90 com a face superior. Então, seno de 90 é 1, seno de 45, tu tem que saber que é raiz de 2 sobre 2. 1 sobre raiz de 2 sobre 2 é 1 vezes, ó, multiplica invertido, 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando raiz de 2 em cima e embaixo, o índice do meio vai dar 2 raiz de 2 em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, índice do meio é raiz de 2. Então, C de Canadá, para essa questão da UFPR. Vamos para a última questão dessa lista. Questão número 10 diz o seguinte. Mackenzie, São Paulo.
Um estudante observa que um raio luminoso propagando-se no ar, índice de refração 1, ao atingir uma superfície de separação de um meio transparente, sob o ângulo de incidência I, tem seu raio refletido perpendicular ao respectivo raio refratado. Após algumas considerações, o estudante concluiu corretamente que o índice de refração desse meio é igual a quanto? Vamos lá. Número 10, ele diz o seguinte. O estudante observa que um raio luminoso propagando do ar, índice 1 para o meio, o índice é I, aí ele diz o seguinte. Tem o seu raio refletido perpendicular ao raio refratado. Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui um raio refletido, R, e eu tenho que desenhar um pouquinho mais inclinado, senão não vou conseguir fazer o desenho. Olha o que ele quer fazer. Ele quer que o raio, então vou desenhar um pouco mais inclinado. Agora acho que vai dar. Então tá aqui a normal, o I, tá aqui o ângulo de reflexão, que eu vou chamar de R, e o ângulo entre o raio refletido e refratado é de 90 graus, tá? Esse aqui é o R', beleza? Nós já sabemos que o R é igual ao I, porque a lei da reflexão, R é igual a I. Então aqui vale I, certo? Aqui vale I. Aqui vale 90 graus. Então eu sei que I mais 90 graus mais R' vale 180. Qual a conclusão? Que o ângulo I mais o ângulo de refração vale 90 graus. É isso que eu sei. Então, o ângulo I mais de refração vale 90 graus. Mas eu também sei outra coisa. Eu sei que o seno de I pelo seno de R, ele quer saber qual, né, o índice... Olha a pergunta dele. Após algumas coisas, concluiu que o índice de refração desse meio. Né, vamos direto para o índice de refração do meio, né? Que é o meio R, meio refrator. Então, MR por MI é seno de I por seno de R. É isso que eu sei. O meio I é o ar. Isso aqui é 1. Beleza? Então o seno que está me perguntando é o meio R. É seno de I por seno R. Agora, eu sei que o seno de I por... Quem é o R? Ó, o R, meio refrator, R' que eu chamei, é 90 menos I. Então eu vou ter que fazer seno de 90 menos I. Vocês lembram como é que é a subtração de dois ângulos? Aí tu tem que saber das propriedades trigonométricas, tá? Tem que saber a subtração de dois ângulos, que é seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. O seno de 90 eu sei que é 1. O seno de 90 eu sei que é 1. O cosseno de 90 é 0. Então toda essa parte é 0. Então fica seno de I por cosseno I. Só que seno I por cosseno I é o quê? É a tangente de I. Por isso que a resposta correta na questão número 10 é B de Brasil, uma questão bem matemática. A aula está encerrada, na próxima aula nós continuamos corrigindo aí bastante exercício sobre refração, um assunto importantíssimo. Agradeço a tua presença nessa aula. Até a próxima aula. Aquele abraço.